Dizer de José Herculano Pires, filósofo, escritor e educador espírita, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é essencialmente um compêndio de pedagogia. Não é um livro de pedagogia que estuda a pedagogia, mas na sua concepção é uma obra de cunho pedagógico. E Allan Kardec, por ser um educador, discípulo de Pestalozzi, compôs o Livro dos Espíritos dentro da dialética, ou seja, perguntas dirigidas aos espíritos, resposta dos espíritos e alguns comentários de Allan Kardec acerca dessas respostas. E como se trata de uma obra pedagógica, não poderia deixar de tratar da educação. E Allan Kardec, junto aos espíritos superiores, nos informa que o espiritismo é essencialmente doutrina de educação do espírito imortal que todos somos presentemente reencarnados. E lança para o mundo, para toda a humanidade, a grande tese da educação moral. Mas você vai perguntar, onde isso está no conteúdo do Livro dos Espíritos? Então eu já informo a você que não adianta olhar o índice dos temas, das matérias tratadas em O Livro dos Espíritos, porque você sequer vai encontrar a palavra educação no índice. Mas, estudando o livro, realizando a sua leitura atenta, você vai então encontrar dezenas de questões que são ligadas diretamente à educação. Vamos aqui destacar 4 dessas questões. A primeira, que na verdade é um item todo do Livro dos Espíritos, que vai da questão 379 até a questão 385, é quando Allan Kardec dialoga com os espíritos a respeito da infância, o período infantil que todos nós passamos ao renascermos e que as novas gerações nos deleitam enquanto nossos filhos, nossos netos e nossos alunos. O que é a infância? Por que da infância? Como ficam as tendências de caráter e as ideias inatas desse espírito que está vindo do mundo espiritual para uma nova experiência humana? Como se faz o desenvolvimento da sua inteligência, a correção dos seus maus hábitos, o desenvolvimento do senso moral? Tudo está conversado, dialogado, esclarecido nas questões 379 a 385 do Livro dos Espíritos. Mas temos também o destaque da questão 582, quando Allan Kardec indaga dos espíritos superiores se a paternidade e a maternidade são uma missão. E recebe dos espíritos a resposta que sim, é uma grande missão, é uma grande responsabilidade dos pais, que devem ligar os seus filhos a Deus, ou seja, a lei divina, a vivência dessa lei. E se os filhos se transviam por causa da imprevidência, do egoísmo, do orgulho dos pais, estes vão responder perante a lei divina. Vamos lá, questão 582, a missão dos pais, a missão da família na educação dos espíritos que reencarnam. Mas temos agora uma outra questão muito importante, muito profunda, que é a 685A. E nessa questão, o que nos chama a atenção é o comentário realizado por Allan Kardec, quando ele apresenta com todas as letras a educação moral
como o único caminho para a transformação da humanidade, o único caminho para a destruição do egoísmo. Questão 685A, onde Kardec nos informa que a educação moral é uma arte de trabalhar a formação do caráter, o desenvolvimento do senso moral do espírito. Mas indo mais à frente em O Livro dos Espíritos, vamos agora destacar a questão 917, onde nos chama a atenção, igualmente, o comentário de Allan Kardec à resposta dada pelos Espíritos, e onde, novamente, ele vai mostrar que somente a educação moral pode transformar os indivíduos, que assim poderão transformar a humanidade num encontro com a paz, com a felicidade, com o bem. Então destacamos aqui 3 questões e um conjunto de questões do Livro dos Espíritos, tratando especificamente da educação, nessa visão que o Espiritismo possui da educação moral. Vamos recordá-las? Então nós temos o conjunto das questões 379 a 385, temos a questão 582, a 685A e também a 917. Entre outras questões do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos Superiores e Allan Kardec mostram para nós que o Espiritismo é doutrina de educação, que estamos aqui na Terra para aprendermos a nos amar, porque somente aí, e tão somente aí, poderemos ser considerados uma civilização, onde os ensinos morais do nosso Mestre Jesus estarão plenamente colocados em prática. E o que precisamos fazer na atualidade, de forma urgente, é trabalhar a educação moral, a correção das más tendências, o desenvolvimento do senso moral e a formação do caráter. Por isso, no Espiritismo, nós entendemos que a finalidade da nossa doutrina não é tornar as pessoas espíritas, mas é tornar as pessoas de bem, ligadas à solidariedade, à fraternidade, ao amor ao próximo, ao perdão das ofensas. É a grande finalidade do Espiritismo. E essa é uma obra de educação. Por isso, chamamos a atenção dos dirigentes dos centros espíritas que precisam investir muito na chamada evangelização espírita da infância e da juventude e também na formação da família. Não esqueçamos, o Espiritismo é obra de educação. Começa com a minha autoeducação para que eu possa, então, me desenvolver, servir de exemplo para os outros. E por isso precisamos dinamizar esse trabalho educacional que realizamos nos centros espíritas e também nas mídias digitais. E tudo isso está em O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, nos conclamando para construirmos uma sociedade humana mais espiritualizada. Utilizemos, portanto, o Espiritismo como essa grande ferramenta, essa grande doutrina de transformação de todos nós, os espíritos que somos reencarnados.